Ninguém te não deixa amaciar. Eu não sei se o Zoom ele tem uma função aí que ele muda os enquadramentos, faz um bolo. Ó, caixinha aqui, tudo conferindo. Limites. Boa tarde para quem está online. Então, boa tarde a vocês aí que estão no ambiente virtual. Boa tarde a quem está aqui. Estão desesperados, tem prova, né? Tu não. Então tá bom, então. Então agora é só tirar sarro de quem quer fazer. Olha aí, te rala agora. Chupa essa. Quem? Vejo. Uruguajo. Como diria os caras. O Uruguai é uma viagem, né? Uma vez eu ganhei uma coisa muito boa que vende lá, que é os bocaditos. Já comeu bocaditos? É. O bocaditos, ele parece um alfajor, mas ele é em formato de gota. Só que é uma gotinha, e aí ele parece parece um alfajor, mas em formato de gotinha. Só que ele é recheado, bem recheadinho com doce de leite. Assim, muito bom. E da Argentina, o bom é os torrones. Eu tenho um torrone que eu comi que é do local lá, que ele é melhor que os... É diferente. Parece que ele tem mais caramelo, assim, não sei. Porque sabe que isso aí tem de acordo com o país, pode ter a mesma indústria que fabrica a mesma coisa. Eles modificam alguns ingredientes ou a quantidade de açúcar por conta do gosto daquela região. Né? Tanto que a Coca-Cola, por exemplo, na Alemanha, ela parece a Coca-Cola choca, quando não tem gás. Eles gostam de bebida com pouco gás. Bem diferente. Certo, gente? Então vamos partir de onde nós paramos, né? A aula passada nós fizemos até o exercício 3, então nós vamos continuar aqui fazendo o 4, né? Fazendo essa mini revisão aqui de geometria, é importante. Eu gosto de falar um pouquinho de geometria plana, porque plana é a base da espacial, então se vocês entenderem bem plana, a espacial eu posso dar mais rápido, que daí vocês já entenderam tudo. Tá? Então essa é a ideia. Então, um exercício da Unesp, né? A figura apresenta um triângulo retângulo de vértices ABC, onde o segmento de reta DE é paralelo ao lado AB do triângulo. Então, vamos descrever essa relação, que já tem o desenho ali. Nós temos, então, o C aqui em cima, o A logo abaixo, o B, o segmento DE. Nós temos o 15, 8 nessa altura aqui, e temos o 20 na extensão. Então, o 20 aqui. E aí, então, ele quer saber, ele diz que AB vale 15, AB vale 15, AC vale 20, AD 8, e ele quer saber a área do trapézio ABED. Então, ABED. Então, essa é a região aqui que ele quer saber. Certo? Então, beleza. Esse problema aqui a gente tem a falta de uma informação para que a gente conclua o cálculo dele, né? Então, a gente tem um trapézio, propriamente dito, a gente tem a altura do trapézio, ela está definida. Nós temos a base maior, mas nós não temos a base menor, que a gente chama de x aqui. Então, aqui, chazinho. Chazinho é bom. Ela área, ó, sentiu? Tem que botar o dedinho para cima. Tá, vamos lá, vamos ver se tem equilíbrio. Não vai fazer. Tu é que tu é canhota?
Não? Agora sim. Ficou chique. Ó, então, aqui a gente vai fazer uma semelhança de triângulos, pois a gente tem a medida do triângulo maior, que é 20, então a gente pode, inclusive, visualizar eles separados, né? Ó, eu tenho o triângulo ABC, com dimensões 15 na base e 20 na altura. E nós temos um triângulo menor, que é o triângulo DCDE, pode chamar, né? Que ele tem X, onde a gente quer saber, e aqui nessa medida a gente pode descobrir que está implícita, né? Então, de 20 a gente subtrai 8, sobra 12. Então, aqui a gente tem 12 nessa dimensão para poder fechar os 20 total. Então, aqui dá 12. Aí, só aplicar então, a relação aqui que a gente precisa fazer. Olha só que interessante aqui, ó, que dá para a gente relacionar. Então, vamos pegar sempre da grande. Eu sempre gosto de pegar a figura maior e relacionar em semelhança com a menor. Então, maior para menor. A gente monta as razões. Então, a gente vai ficar com 20, que está para 12, igual a 12, essa 15, que está para x. Então, calculando aqui esta paradinha, nós vamos ficar com 20 vezes x igual a 12 vezes 15. Tá? Bom, 10 vezes 15 dá 150, 12 vezes 15 tem que dar 180, é isso? Conseguiram visualizar esse produto? 12 vezes 15 tem que dar 180, multiplicando aqui essa relação. Ok? Então, ali, 12 vezes 15, 180. Multipliquei, então deu 20 vezes x igual a 180. E, por fim, a gente vai dividir 180 por 20. Então, vamos ficar com 180 dividido por 20. E aí, aqui, dá para a gente já concluir. O resultado vai dar 9, né? 9 vai ser o resultado, ou vai ser a medida ali que faltava para a gente poder chegar no final do exercício. Agora a gente vem etapa 1, primeira parte. A segunda parte é a gente calcular o trapézio. Então, a gente tem ali um trapézio determinado por A, B, E e D, com altura 8, com base maior valendo 9, com base menor valendo 9, maior valendo 15, e aplicação da fórmula. Fica a área do trapézio igual a 15 mais 9, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Bom, dá para a gente organizar algumas coisas aqui bem tranquilo. Por exemplo, o 8 e o 2 dá para a gente simplificar. Aqui em cima fica 4, né? Dividir em cima, dividir embaixo por 2. Fica 4 lá em cima. E dá para a gente somar esse parêntese aqui. Então, se a gente somar 15 mais 9, fecha um número bonito. Um número bonito que é o número 24. Né? 24. 24 vezes 4. E aí, vamos lá. 24 vezes 4. 5 vezes 2 dá 48. 24 vezes 4 dá 96. Então, a área do trapézio equivale a 96 nesse caso aqui. Certo? Esse exercício caiu um parecido na URGS. Uhum. Exatamente. Não eram as mesmas medidas, mas era o mesmo estilo. Então tinha que... Só que, se eu não me engano, na URGS ele foi um pouquinho mais específico. Ele deu... Não, específico no sentido assim, ó. Ele na verdade não conta muita história, mas ele até foi mais claro aqui que ele deu sombreado. Na URGS dava sombreado. Pode falar. Viu? Tu atrapalhou o rolê. De geometria, sim. No Enem? Na URGS? Não, seria... Seria fácil também.
Aquela questão que nós fizemos na aula passada, que eu corrigi dos que eram um quadrado, que tinha uns semicírculos, aquela lá é mais difícil. É. A de ontem? Ah, viu? Fizemos vários networks aí depois daquela questão. São todas as questões que dá pra gente matar, às vezes, sem fazer muita conta. Oi, diga. Hoje, no contexto de 15 questões, se cair, vai cair uma. Já estava caindo pouco, né? Em proporção, tinha anos que eles botavam duas, mas agora podemos dizer que vai cair uma. Geometria, de modo geral, cai. Mas a que mais cai é a plana. Ao contrário do Enem, que mais cai é a espacial. E olha só, a URGS ainda tem os requintes de crueldade. Porque é aquela área do conhecimento que tu sabe que vai cair todo ano, e por eles saberem que vai cair todo ano e eles colocarem na cabeça de vocês que vai cair todo ano, eles fazem as questões mais difíceis ali. Então, para te desmoralizar. Mas na prática é só vocês entenderem essa lógica, que tá tudo certo. Eu, pelo menos, eu tive uma primeira estratégia na época que eu fui vestibulando de focar em geometria, até porque eu tinha uma facilidade de geometria por conta do técnico, né? E isso deu uma estratégia interessante, daí eu fui agregando os outros assuntos da matemática. Tipo PA e PG, é uma questão que dá para o cara acertar. Que cai. Sim. Na URGS dá certo. No Enem, esqueça essa lógica. Não, o Enem, a lógica é que assim, ó, a lógica é que não tem lógica. É fáceis, médias e difíceis. Tem que acertar muito. Cai. Ah, sim, do raciocínio lógico. Sim, sim. Sim, sim. E geralmente essas questões que exigem mais raciocínio lógico ou conhecimento geral do cotidiano, elas vão favorecer em termos de pontuação no Enem. Vai subir mais a tua nota. Agora, aquelas questões que exigem mais técnica, por exemplo, o cálculo do volume, e aí tu sabe que ele está em centímetros, eles querem que tu converta para litros. Então, tu vai pegar o centímetro, vai passar para metros cúbicos, multiplica por 1000, e daí toda essa questão. Por causa do grau de complexidade das transformações que tem que fazer. Eu tenho facilidade de transformar, fazer, mas aí tu erra uma coisa boa por desatenção. Não, é desatenção. Ou talvez não tá. É que a prova é um outro mente. É tipo, assim, ó, eu sei fazer uma comida maravilhosa. Mas tu hoje, tu me diz o prato que tu sabe melhor fazer na tua casa. Que todo mundo vai gostar. Tá, ó, estrogonofe. Tá, mas daí se tu for fazer um estrogonofe no Masterchef, o teu estrogonofe, vai, ó, olha o negocinho vai ficar assim, né? Aí já chega o fogaço aqui assim, ó. Meu. Eu vou ter ketchup aí. É que agora eu vou fazer um molho. Tá, voltando para cá. Tá? Mas é para vocês entenderem a diferença, né? Na hora da prova, parece que as coisas se encaixam. Assim, quando a gente está muito relaxado em casa, isso é comprovado, até na área do esporte. Atletas que têm técnicos que atucanam a cabeça deles vão melhor. Então, tu precisa da pressão. Sem pressão, vou fazer amanhã, vou fazer depois de amanhã, e daí o cara não faz. Então, vamos para 5.
A outra, Unifesp, ó, todas em São Paulo aqui. Ó. Tem é legal para a gente ver o estilo da questão, né? Na figura, o ângulo C é reto. Então, ele especifica, até bota o símbolo de ângulo reto lá. D é ponto médio de AB. D é ponto médio de AB e DE é perpendicular a AB. Então, ele me dá ali que a AB vale 20 e a C vale 12. Vamos desenhar esse negócio aqui. Então, vou usar aí as dimensões que são dadas. AB vale 20, a C vale 12. Vamos sinalizar então os vértices AB, ACB. ACB. Vamos pegar agora o segmento DE. AB vale 20. Então, essa extensão toda aqui vale 20. E aqui e D aqui embaixo. E a outra extensão, que é que AC vale 12. AC vale 12. 12. E vamos para a pergunta, né? Pergunta de $1 milhão. A área do quadrilátero ADEC. ADEC. Essa pergunta não é familiar para quem veio ontem. Tem que especificar, né? Para quem veio ontem. A gente ficou, lembra que no final, na verdade, o André já tinha ido embora, tinha ficado o Brian. Né? O André tinha entendido, mas o Brian ele ainda estava na dúvida. Aí o que acontece? Isso daqui é um quadrilátero, ó, 1, 2, 3, 4, que ele não tem a forma tradicional de cálculo. Bom, a gente pode apostar num fatiamento? Podemos, vai dar mais trabalho, né? Para a gente achar o valor dessa área. Aí o que eu sugeri no momento ali que a gente estava falando? Ó, ele é específico em falar que o ângulo, tem alguns ângulos que são semelhantes. Por exemplo, quando eu tenho um vértice, vamos pegar o B, analisar ele com vértice, mesmo não tendo ângulo, esse cantinho aqui, ó, vocês concordam comigo que ele é comum tanto ao triângulo BDE, mas também ele é comum ao triângulo ABC? Vocês observando? Esse vértice, esse cantinho, esse encaixe, ele é o mesmo, né? Então, por exemplo, para esse arco aqui, o que eu dei de sugestão que iria melhorar o nosso entendimento aqui no caso dessa pergunta? Essa pergunta aqui, ó, aqui, você não concorda que aqui mesmo não estando aqui tem um ângulo reto? Sim, tem um ângulo reto. Julia. Lá em cima, esse segmento aqui. Aqui, não, no C, no vértice C, é 90 graus. Tá. Ele é um quadrilátero. Ó, tem uma face, 2, 3, 4. É que a outra é bem pequenininha. Isso. Aqui embaixo tem outro, né? Mas olha o que a gente imaginou lá no finalzinho da aula para explicar essa relação. Ó. O que eu faço aqui? Penso como se fosse um quebra-cabeça, de fato. Pego essa peça, desencaixo ela, giro ela e encaixo ela de volta. Conseguiram pegar a visão? Não? Então eu vou fazer diferente. Ó. Vamos fazer um movimento em 3D. Tá. Se eu pegar essa peça aqui triangular e virar ela assim, ela não fica com uma projeção simétrica dessa forma? Certo? Agora tu pega aqui, ó. O ângulo que está aqui é o mesmo ângulo que está aqui. Todo mundo tem acordo? Agora vamos encaixar as coisas no lugar. Eu quero que esse ângulo encaixe e fique juntinho com esse aqui. Ó. Então, olha, pensa no movimento. Ó. Fiz até um movimento sonoro. Ó. Ó, esse pedacinho, ó, esse ponto tem que vir, ó, tô girando, eu tenho que encaixar aqui. Desenha aí. Pegou essa visão?
Pegou? Mais ou menos? Vamos de novo. Ó, então tem com as canetas agora. Triângulo. Ó, tá assim. Virei. E agora? Cabe. Por que que cabe? Aí vamos ter que pensar por que cabe. Se antes, quando ela estava virada ao contrário, ela cabia, por que que quando eu girar ela não vai caber? Porque o que que me diz que ela cabe? O ângulo. Ó, tem esse espacinho aqui. Tá? Tanto faz eu botar assim, como botar assim. A abertura é a mesma. Conseguiu compreender a ideia? Só que qual é a diferença? A diferença é que a gente vai virar, esse ângulo reto ele também vai acabar virando para baixo na projeção. Ó. Ó. Quando eu fizer esse movimento para encaixar de novo, o formato disso aqui vai mudar. Então isso daqui vai acabar se tornando o quê? Ó? Se eu fazer uma linha assim, ó, não vira um triângulo retângulo aqui. No caso, vai entrar invertido. E aqui não vira um trapézio? Sim? Não? De novo. Vamos lá. Vou fazer uma animação da Disney. Não é? Da Disney, como diria Ariano Suassuna. Vamos lá. Então, uma animação da Disney. Vamos imaginar que o triângulo não está aqui. Ele não tem nada dentro. Tá? Então, seria o triângulo A, B e C. Aí nós temos o quê? Há duas possibilidades. Tá? Ou ele encaixa ou ele entra assim, ó. Esse pequeno, ele entra assim, ou ele entra ao contrário. Certo? Vou botar um ângulo reto para visualizar. Esse aqui seria o triângulo, o B, o D e o E. Ele invertido vai continuar sendo o B aqui, o D vai ficar para cima agora e o E vai ficar para baixo. Tá? Se eu encaixar ele de cima para baixo, ele vai ficar assim. Eu risquei. Se eu encaixar ele aqui, ó, aqui ele vai ficar. Se eu colocasse ele, por exemplo, reto desse jeito, ele ia ficar meio torto, né? Meio estranho, né? Então o que que eu faço para ajustar? Vamos botar esse cara mais para o lado. Ele tem que entrar exatamente na perpendicular. Então vamos botar ele na perpendicular, ó, como se ele fosse entrar na perpendicular. Então eu vou ter ele aqui. Agora ele está numa posição mais interessante. Um D, um E e um B. Ok? Agora vamos entrar com ele aqui, ó. Encaixou. Ó, agora olhem a diferença da linha preta para a linha vermelha. Tá? A linha vermelha eu vou manter ela pontilhada. A linha preta, ele está um triângulo retângulo que encaixou perfeito. Mas aqui, ó, se vocês olharem o espaço que a gente tem, ó, entre o vértice e esse limite aqui, essa figura não encaixa perfeitamente? Foi agora? Ó, encaixa perfeitamente. A perspectiva, o problema é a geometria, é isso. É o jogo de perspectivas onde eu boto a peça que ela pode fechar ou não. E nesse caso ela se torna mais interessante porque, independente de ela estar assim ou ela estar assim, a área que ele quer saber é a mesma. Só que aqui é um quadrilátero, o trapézio é um quadrilátero, né? Mas aqui é um quadrilátero que não é tradicional. Eu não consigo calcular ele assim, olhando, assim, de bate pronto. Mas aqui, ó, se eu considerar ele como um trapézio, ou seja, a peça entrando assim, eu consigo chegar. Não. Porque se, ó, ele não, ó, a peça entrou aqui. O que ele quer saber é esse espaço aqui. Eu não vou cortar, é a mesma peça, só que ela está encaixando ao contrário. Entendeu? Não faz diferença. Não, aqui não vai faltar. Não falta pelo espacinho. Ó, eu vou usar a garrafa como exemplo. Ó.
A minha garrafa tem água, né? Se eu botar assim, eu estou vendo o volume de água aqui de um jeito. Se eu botar assim, eu estou vendo o volume de outro jeito. Pode ser que me dê a entender que tenha mais água agora. Não é verdade? Parece que tem. Ó. Mas na prática tem a mesma coisa. Tá? Entendeu? Aí você pensa assim, igual. Isso, exatamente. A ampulheta é um baita exemplo, porque é um cone que é cheio de areia. Então, um cone ou algo ovalado ali, tipo uma semicircunferência, uma semisfera, né? Então, o que acontece? Ó? O espaço, se eu botar ela assim, a areia ela vai ficar disposta de uma forma. Porque como a bitola do cone ou da semisfera é maior, exatamente onde tem diâmetro, automaticamente cabe mais coisa ali, né? Capacidade maior. Se eu viro, a capacidade vai diminuindo. Então me dá a ilusão de ótica de que tem mais. Uhum. Isso. É isso aí. A pessoa, na verdade, assim, ó, tu tem que quase rodar no psicotécnico para começar a enxergar coisas de geometria. Na prática é isso. É. Então, imagina exercício no psicotécnico, encaixa a assim no negócio. As pessoas iam ficar fora, né? Certo? Eu ia assim, ó. Deixa assim, deixa em ó. Então, sabendo isso, a gente consegue calcular algumas coisas aqui que acabam sendo importantes. Por exemplo, para a gente calcular esse trapézio aqui, que vai formar agora, eu preciso de algumas medidas que são relevantes. Por exemplo, a base maior eu tenho. Então, isso aqui eu já tenho. Beleza. A base menor, eu tenho ela? Não foi informado, né? Não foi dado. A altura a gente tem? Também não. Então, estamos num problema sério. Ah, mas, a gente pode fazer uma jogada aqui. Sabendo que essa extensão, ela toda é 20, né? A gente pode associar, fazer alguns desdobramentos em cima desta medida aqui. Dessa medida aqui, fazer uma semelhança de triângulos para poder achar algumas coisas. Mas aí, antes disso, antes de tudo isso, a gente precisa fazer uma outra relação. Ver se daqui a pouco é por aqui que a gente vai. Sabendo que isso aqui é 20, sabendo que isso aqui é 12, eu não posso fazer um teorema de Pitágoras para descobrir essa dimensão aqui de cima? Ó, sim, né? Beleza. Esse triângulo, olhando para os valores dele, não me cheira estranho. Vou sentir o cheiro dele. Tá estranho. Tá cheio de... Sabe aquele cheiro de asa misturado com... Leva esses dias aqui, na sala. com chulé? É um cheiro estranho. Tá. Então, o que acontece? Esse triângulo, ele provavelmente está com cara de 3, 4, 5. Ele só está meio maquiado. Onde é que eu já vou enxergar o 3, 4, 5? Pensa nesse cara aqui, que é a hipotenusa, porque sempre na hipotenusa vai ser 5. Pensa no produto de 5 vezes alguma coisa que dá 20. Então, só pode ser o 5 vezes 4, né? Então, quer dizer que essas dimensões são todas multiplicadas por 4. O 12, ele é o quê? O 3 vezes 4. Ó, 3, 5. Então, tem o 3 e o 5. Então, essa de baixo só pode ser a 4. Então, o que eu não conheço, vamos chamar de x, ela deve ser o quê? O 4 vezes 4. E vai dar 16. Então, sem precisar fazer Pitágoras, porque geralmente eles colocam todo ano, precisam fazer provas, botam 3, 4, 5. Né? Dizer assim, em um ano não caiu. Todo ano eles colocam. Aí o que a gurizada mais ligada faz? Faz 3, 4, 5. Entendi.
De novo. Pode falar. Não. É uma terna pitagórica. É uma terna pitagórica. É que tem o coisa, duas coisas e o coisinha, né? Não, mas é que essa aqui não tem ângulo, é só o tamanho, né? Isso aqui é muito utilizado por pedreiros, né? Deveria ser usado para fazer o esquadro, né? De uma casa, para ele ficar com 90 graus. Então, eles esticam uma linha com, por exemplo, 30 centímetros, uma com 40 centímetros, e aqui tem que fechar 50 centímetros. Ah, tá. Tá tudo certo. Mas vocês pegaram essa visão aqui? Na dúvida, faça Pitágoras. Você sabe Pitágoras melhor do que ninguém, né? Eu fiquei, vou ficar adivinhando na prova. Não, vou fazer Pitágoras. Tá? Então, na prática, a gente tem agora uma medida de 16. Eu só vou desenhar aqui para a gente poder ter uma percepção um pouquinho melhor das peças separadas aqui, que vai ficar mais fácil a gente visualizar. Ó. Então, tem 16 aqui, tem 12 aqui e tem 20 aqui. A peça em questão que a gente quer comparar, a gente está precisando achar o quê? A gente tem essa dimensão aqui. Tá aqui. Tá. Então, a gente tem essa hipotenusa aqui. A gente tem essa medida aqui de baixo. Só acho que... Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma. Deixa eu ver aqui, só no desenho. E vai que, né? A C, a B. A B e a C. Ele falou que o D é o ponto médio. Tá, ó. Então, vem para cá. Ó, o D é ponto médio. Então, aqui, como é 20 a extensão, 20 aqui, esse segmento daqui para cá, ó, pode ser 10. Então, a gente tem aqui, ó, nessa dimensão, valendo 10. Então, a gente vai utilizar para descobrir o quê? Aí a gente escolhe, né? Nesse caso aqui é mais vantagem a gente usar o quê? Essa aqui. Essa aqui do que hipotenusa. Vamos chamar de Y, essa medida, porque daí a gente descobre a base menor desse trapézio. Pode fechar o trapézio aqui. E descobre a base menor. A altura do trapézio agora a gente já consegue saber? Conseguiu, será? Porque aqui, como encaixou diferente, é 10, né? Aqui é 10, né? Beleza? Dá para saber. Dá para saber. Porque a gente não conhece esse pedaço, né? Tá, e aí quando a gente não conhece, a gente pode chamar de quê? Eu já usei X e já usei Y. Bota um Z. Ó, então vamos chamar de Z. E aqui a gente sabe que vale 10. Aqui eu botei 10, não botei. Tá. E agora a gente usa essa proporção aqui, ó. Mas aí, olha só. Não precisa. Não precisa mesmo. A gente descobriu que tudo é 16, ó. Então a gente já sabe que 16. Ó, deu. A gente queria fazer do jeito mais difícil. Ó, então aqui, ó. 10 mais 6 deu 16 isso aqui. Foi? Tá. Então a gente só tem que descobrir o Y. Então, seguimos para a semelhança de triângulos. Então, 16, ó, vamos pegar do maior. 16 está para Y, aliás, para 10. Aqui eu não tenho as medidas todas. E 12 está para Y. Agora a gente multiplica, fica 16y igual a 10 vezes 12. E isso aqui fica 120 dividido por 16. Bom, dá para ver que aqui tem múltiplos envolvidos no processo. Então, dá para a gente pegar, ó, por exemplo, dividir isso aqui por 4 ou por 8. O que vocês acham melhor? Por 8? Vamos ver então. O 12, o 120 por 8. Dá 120 por 8. Dá 1, que vai dar 8, sobra 4, que dá 40, que dá 5. Ó, deu 15. Dá resto 0. Então, por 8 dá 15. Por 8
Ah, eu já estou passando do limite. Viu? Eu me empolgo, né? Deixa eu botar mais para cá. Esse dá para enxergar? Ah, então os limites estão me enganando. Vida, né? Que vida triste. Vamos lá. 16 de novo, e 12 e Y. Tá, então, daí a gente faz a multiplicação cruzada. Isso vira um 16y igual a 10 vezes 12, que vai ser y igual a 120 por 16. E a gente simplifica isso por 8. Por 8 e por 8. Deu 15 aqui em cima e deu 2 aqui embaixo. Então, deu 15 meios, né? 15 meios para y. Opa! Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma pergunta da Gabriele. Teria como girar o triângulo maior? Daria certo? Girar o triângulo maior. Dá na mesma. Só responder essa pergunta dá na mesma. Eu acho tanto faz. Respondida a pergunta. Entenderam a pergunta da nossa colega? Ela propôs, ao invés de naquela função de nós arrumarmos a figura e encaixarmos ela novamente, ela deu a ideia de pegar esse grandão aqui e virar ele. Mas daí ele teria que virar ele e fazer assim. Também dá na mesma. Beleza? Então deu 15 meios aqui. 15 meios, aqui a gente descobriu a base menor. Ó. Já vamos botar aqui que é igual a base menor do trapézio. Agora a gente consegue calcular. Então fica a área do trapézio. Base maior que é 12, mais base menor que é 15 meios, vezes a altura que é 6, dividido por 2. Então, aqui a gente vai somar, tem que fazer um MMC. Um MMC, tá aqui ele. Vai ficar 24 mais 15 dividido por 2, vezes 6, dividido por 2. Que vai dar 24, somando com... dá 39 aqui. 39 meios vezes 6 dividido por 2. E daria para a gente cortar esse 2 aqui de baixo com 6, e esse 6 virar um 3. Tá? Então, simplificando coisas. Então, multiplicando aqui o 9 dá 3 vezes 9, 27. 3 vezes 3, 9, dá 11. 117 meios. Vamos ver qual é o resultado que a gente tem ali, né? Se é decimal, se é fração. Tem os decimais também. Então, nesse caso, vamos pensar em dinheiro. Tu tem 110 das 55, 58,5, tá? Vamos dividir aqui só para a gente poder ter esse ambiente. Então, aqui, se a gente pegasse a divisão de 117 dividido por 2, vai dar, pega o 11, vai dar 5 vezes, que dá 10, resto 1. Baixo 7 vai dar 8, que dá 16, sobra 1. Vírgula, boto 0, dá 5 novamente, que dá 10, resto 0. Então, daí fecha realmente que a área do trapézio equivale a 58,5. Percebam que as provas lá de cima, elas têm um fetiche com o Enem, né? Eles gostam de respostas decimais, né? Do 12 é um 1. Né? Lembrando que ele fica oculto, né? O sujeito oculto.
Certo, gente? Então eu já ultrapassei o tempo. É 5, né? Ah, eu sempre me confundo. É 3 minutos. Vamos ver se dá tempo de fazer a outra. Rapidinho. A do trapézio. No trapézio de cabeça para baixo. Ó, que é da Unirio. Unirio. Considere um tablado para a escola de teatro da Unirio com forma trapezoidal seguida. Vocês viram que interessante, né? Poderíamos ter um palco, realmente ele tem um formato meio diferente, né? Então, interessante aí, ó, formato trapezoidal. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para cobrir a área... Oi. Não? Saúde. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para cobrir a área delimitada por esse trapézio? Tá? Então, ali ele me dá um trapézio que ele é isósceles, né? Trapézio isósceles, ele tem inclinação dos dois lados. Então, 5 e 5. E na base maior e na base menor é 15 e 9. Então, e 9. Cálculos. Aqui, gente, tem aquela jogada também que foi tratada na aula de... Na verdade, na aula anterior à de ontem. Tá bom. Ali, ó, viu? Só críticas, né? Ó, só para constar. Ó, aqui a gente, aquela jogadinha de nós imaginarmos, porque a gente precisa, para calcular a área, nós precisamos da altura do trapézio. Então, naturalmente, quando a gente traça a medida da altura, surge essa região triangular. Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai fazer uma jogadinha aqui para descobrir a via Teorema de Pitágoras. Como a gente pode fazer isso? Ó, esse segmento aqui, ó, 9, ele, em paralelo, eu consigo enxergar ele aqui, ó, internamente, ó, 9. Eu sei que a extensão é toda 15, ó. 15 na extensão. Mais o miolo é 9. Então, agora nós vamos pensar o que falta para fechar 15. Não, mas é que eu preciso do cateto, né? Ó, eu tenho 9 bem no miolo. Então, eu preciso de um pedacinho para cá e um pedacinho para cá para virar 15. Então, eu preciso de mais 6 para virar 15. 9 mais 6 é 15. Então, eu vou colocar 3 desse ladinho aqui. Então, agora vamos fazer o Pitágoras. E, por coincidência, de novo, 3... Ó, 3, 4, 5, e dá 20. Isso aí. Ó, triângulo, o teorema pitagórico de novo, eles são repetitivos. Então, tá aí. Eles, na verdade, eles fazem assim, ó. Será que eles vão enxergar? Eles pensam assim, na cabeça da banca é isso. Então, a gente tem a altura, ó, pela proporção 3, 4, 5, já achamos. Então, aqui, vamos lá, área do trapézio novamente. Base maior é 15, base menor é 9, mais alto vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Tá? Então, aqui, ó, jogadinho, ó. Corta 4 com 2, vira 2 aqui em cima. Vamos somar o que está dentro. Nós vamos ter 15 mais 9. Somando 15 mais 9 dá 24, né? 24 vezes 2 vai dar 48. Gente, vocês querem uma pergunta para vocês? De forma muito fraterna. Vocês querem que eu mande um simulado para vocês? Mas é claro, mas é claro. É simulado? Ou seja... Não é de tudo que nós tivemos ali, mais ou menos. O que vocês acham? Vocês topam essa ideia, hein? Quem está em casa topa essa ideia? Então tá. Aí vocês se reúnem um dia de intervalo ou algum... Vocês podiam combinar, né?
casa, eu vou mandar você lá para vocês. Essa é a questão. E eu quase morri a população no passado. Sabe? Eu vou dizer. Vou pagar a primeira, eu fiz completamente virado pro lado. Eu fiz bem assim, ó. Tem o primeiro, que tem a parada direita. Os olhos bem na esquerda. Depois os olhos bem na direita. Fiz isso. E daí o outro ouvido para olhar para a esquerda, né? Fiz assim. E o olho já estava no chão. Só fiz assim, de volta. Ela não veio a cabeça. Ela puxou pra ela. Meu Deus. Ela foi, eu vi Jesus naquele dia. Passou um filme na cabeça. Eu fiquei o resto do dia numa reflexão sobre o que a gente vai morrer. Vida pós-morte. Caraca, eu vi a voz. Mas sabe que esse dia eu quase vai pra lá também. Eu não sei se vocês viram na Islândia, tinha um buraco, eu vi, acho que desde que eu comecei a dar aula, o buraco estava aberto. Aí naquele, não sei como é que cargas d'água, eles tinham papado o buraco de terra. E aí eles tinham depois cavado sei lá, embaixo para socar a terra, aí eles estavam de volta, para acabar o cabelo retinho. Acho que era segredo. Aí, como vai desses dois, ele não vai parar fora. Só que daí aquela parte ali, na verdade, é uma parte que não precisa carro, né? A parte que a gente tem os estacionamentos de parquimento. Sim. Aí lá, eu boto o pé e não vem o carro. Porque o que acontece? Ele tinha os olhos sinalizados. Só que ele tinha que estar ganhando. Passou o olho e o ônibus não parou bem, passava pelo espaço. Ele veio na pista de fora e parou. Aí eu desci e o outro carro desceu. Meu Deus, tem uma senhora na rua que respeita por causa da cabeça. E quando fecha, você tem que olhar muito bem e cuidando muito da rua, porque você tem de cima. Não é especialmente o que está atravessando. O homem está muito separado, ele quase não, mas ele deu um pulo para cima do seu filho. Mas você vê, você tem que comprar dessa treinada porque o ônibus estava longe ainda. Se eu tivesse cabeçado, dava tempo de morrer. Essa vez o ônibus batia do meu lado. Eu ia ficar, ou morrer, ou ia ficar com flash. Aí você, ó, concentrar e fazer as coisas de forma muito lenta. Metódica. Não, isso mesmo. Porque geralmente quando a pessoa é desatenta, não vai fazer as coisas correndo. As coisas pensadas. Eu vou pisar aqui, eu vou pisar aqui. Não, mas eu pedi, eu não faço minha cabeça. Eu olhei pro lado, eu olhei pro lado errado, separado. Sim. Você pensei, não, pensei no ônibus, qual vamos dessa A minha primeira era assim, totalmente apagada. E aí, ela chegou um livro de avamento, e ela estava saindo de manhã, e ela estava função, né? Acorda uma hora antes, toma um café, acorda, deixa eu fazer longe, e depois tu sabe. Aí tá, aí ela assim, ó, um cheiro aqui, um livro aqui, um cigarro. Daqui a pouco ela entra dentro do carro, assim. Joga as coisas dentro do carro, assim, um cigarro e livro. Só que ela esqueceu do principal. Não, o portão eletrônico. Aí ela foi bem cedo na correta. Eu vou exportar. Eu não tenho resposta. É, todo mês isso. Eu estou em casa. Minha mochila. Minha mochila. Gente, mas eu só. Não, em casa. Deixa eu acabar, a gente escreveu no dia a dia. Fazendo zoeira. Não, mas é isso. Essa coisa de vocês aprendem. Cara, meu pai disse, eu não vou fazer isso nessa direção alguma.
Porque é totalmente crua. O cara vai te ensinar. E a pessoa que tem isso, ela é mais difícil de passar. Ela tem isso. Ela pegou isso já para lá. Certo, gente? Então, ótimo papo e. Também tem que ser muito discutido. Eu também.